Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. A semana termina quentíssima no Brasil e de modo especial em Brasília. Há um embate claro entre a velha política e a nova política. A nova política, com um grande apoio popular, cercado também de uma grande expectativa da sociedade brasileira pelas mudanças que foram votadas, aprovadas e que são um compromisso do governo do presidente Jair Bolsonaro com o Brasil. Entretanto, nós estamos vendo um embate entre essa nova política e a velha política. E nós não podemos ser ingênuos e não ter leitura clara do que está acontecendo. A velha política hoje esperneia. Ela está sendo claramente atacada e combatida por medidas que atingem a sua essência, as suas raízes. O Brasil está infestado de pessoas que se valeram da sua condição de políticos, também de empresários, e ocuparam espaço na organização e nas instituições do Estado para pilhar os cofres públicos. A prisão do presidente Temer essa semana revela mais um amontoado de má práticas levadas a efeito por uma organização criminosa muito bem estruturada. Também nessa semana, visando dar continuidade a esse programa de erradicação da corrupção no Brasil, que começou com o trabalho da Operação Lava Jato em Curitiba e que continua com a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, sofreu um grande ataque por parte da velha política. O ministro da Justiça, o juiz Sérgio Moro, remeteu ao Congresso Nacional um pacote de medidas de combate à corrupção. Ao recepcionar esse pacote, o líder da velha política no Congresso, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse ou tentou dizer que esse programa de combate à corrupção no momento, não era uma prioridade do Brasil. Ora, é claro que esse é também um dos movimentos prioritários do Estado brasileiro. Porém, a velha política não quer que o combate à corrupção continue. Nós podemos perceber isso pelas movimentações do Supremo Tribunal Federal. E percebemos agora pela fala arrogante, agressiva e despropositada de Rodrigo Maia, tentando desconstituir Sérgio Moro como uma liderança respeitada no Brasil e no mundo, mas também, de forma enviesada, tentando dizer que o governo Bolsonaro não tem articulação política. O governo do presidente Bolsonaro tem pouco mais de 2 meses de existência. Já enfrentou questões muito importantes para a governabilidade e para os interesses da nação brasileira. Foi ao exterior, superou um problema gravíssimo de saúde, diminuiu em 20 mil os cargos comissionados, as funções comissionadas, e mandou um belíssimo projeto de reforma da Previdência e outro belíssimo projeto de melhoria da estrutura legal para combater a corrupção. Mas Rodrigo Maia não quer que o governo Bolsonaro dê certo. Ele quer garrotear o governo federal. Esse embate precisa ser entendido, compreendido e assimilado pela nação brasileira. Primeiro vamos ver quem é quem.
Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, eu não preciso falar. Sérgio Moro é um juiz de escola e um jurista respeitadíssimo, que fez um trabalho sério, mandando para o Congresso Nacional uma lei extremamente eficiente, que contraria integralmente os interesses de quem Rodrigo Maia defende, inclusive do seu sogro, que foi preso esta semana, junto com Michel Temer, de quem foi ministro. O Angorá está no poder no Brasil há mais de 40 anos. Foi governador do estado do Rio de Janeiro, ministro, deputado, um homem extremamente articulado e representante do que há de pior na história política republicana. De outro lado, Rodrigo Maia também tenta desconstituir Bolsonaro, que fez 57 milhões de votos, dizendo que Bolsonaro não tem articulação política. É claro que o governo tem que fazer articulação política. Nós vivemos numa república onde os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, devem ser harmônicos. Mas nós não temos que fazer negócios bons nem articular com gente ruim, com gente que está comprometida com um passado que nós temos o dever de varrer para sempre da história do Brasil. E quem é Rodrigo Maia? Um deputado federal do Rio de Janeiro que fez 70 mil votos, o estado mais corrompido do país. Um homem que vem de uma estrutura totalmente contaminada. Nós estamos dando muito poder para esse cara. O Brasil não pode ficar refém da posição de um Rodrigo Maia para articular o seu futuro. Rodrigo Maia não representa ninguém. O presidente Bolsonaro e o governo do Brasil têm que mobilizar a nação. E se preciso for, sim, temos que enfrentar com respeito e dentro das regras democráticas, não só a podridão do Poder Judiciário instalada no Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, a podridão instalada dentro do Congresso Nacional, nos senadores da Velha República e nos deputados da Velha República. Nós não podemos permitir que uma minoria garroteie os interesses nacionais. O Brasil é maior do que essa gente. E nós também não podemos nos deixar levar pelo papo fácil de que os erros são do governo. Não, os erros não são do governo. O governo está fazendo o seu dever de casa. O parlamento brasileiro tem que dar a resposta. Mas para dar a resposta, o parlamento e também o judiciário precisam continuar sentindo o bafo quente na nuca, o ronco das ruas, para que eles se mexam e entendam que a nação brasileira, os 60, 70, 80 milhões de pessoas que fazem esse Brasil crescer com o suor do seu rosto e com a força dos seus impostos, que não vão ficar reféns de meia dúzia que querem continuar a mandar no Estado e também querem a impunidade para que tudo termine numa grande pizza.